Tsutomu Yamaguchi era um homem que confiava na lógica das estruturas e na precisão dos cálculos navais. Como um jovem e talentoso engenheiro da Mitsubishi Heavy Industries, sua vida era medida por projetos de navios e a solidez do aço. Naquela manhã de 6 de agosto de 1945, ele se preparava para concluir uma viagem de negócios de 3 meses em Hiroshima. O ar estava pesado com o calor úmido do verão japonês, mas o espírito de Yamaguchi estava leve. Ele caminhava em direção ao estaleiro para uma última visita técnica, sentindo o peso reconfortante de sua mala, que já estava pronta para a viagem de volta. Em sua mente, ele já não estava em Hiroshima. Ele estava em Nagasaki, visualizando o rosto sereno de sua esposa e o brilho nos olhos de seu filho pequeno. A saudade era uma presença física que o impulsionava a acelerar o passo através das ruas já movimentadas da cidade. Subitamente, o céu, que ostentava um azul límpido e sem nuvens, pareceu rasgar-se ao meio. Não houve um aviso sonoro imediato, apenas uma manifestação visual de poder absoluto. O brilho ofuscante, uma luz branca e azulada, mais intensa do que 1000 sóis, consumiu o horizonte, apagando todas as sombras e transformando a paisagem urbana em um negativo fotográfico surreal. Yamaguchi, agindo por um instinto puramente ancestral, mergulhou em uma vala à beira da estrada, cobrindo os olhos com as mãos. Por alguns segundos que pareceram eternidades, o mundo mergulhou em um silêncio absoluto, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração diante do que acabara de ser desencadeado. Então, a onda de choque chegou. O solo sob seu corpo saltou e ondulou como a superfície de um oceano tempestuoso. Um rugido ensurdecedor, que parecia vir das entranhas da terra, estilhaçou a quietude. Yamaguchi sentiu-se como um grão de areia sendo varrido por um gigante invisível. A pressão atmosférica brutal rompeu seus tímpanos, mergulhando seu mundo em um zumbido abafado e constante, enquanto o calor radiante cauterizava sua pele. Ele foi arremessado pelo ar, girando em meio a detritos e poeira, até que o impacto com o chão o deixou inconsciente. Quando retomou a consciência, a claridade havia sido substituída por uma penumbra cinzenta e sufocante. Ao se levantar com dificuldade, Yamaguchi viu o impossível. Uma nuvem colossal, em formato de cogumelo, subia em direção à estratosfera, exibindo tons de roxo e cinza incandescente. Abaixo dela, a cidade de Hiroshima havia sido reduzida a cinzas e fragmentos. Onde antes existiam bairros vibrantes, agora restava apenas uma paisagem lunar, pontuada por focos de incêndios que surgiam espontaneamente. A dor física manifestou-se com uma crueldade avassaladora. As partes de seu corpo voltadas para a explosão estavam cobertas de queimaduras graves, com a pele avermelhada e em carne viva. Seus braços e o tronco ardiam como se ainda estivessem sob o efeito da chama atômica inicial. O cenário ao seu redor era uma visão apocalíptica. Pessoas caminhavam como espectros silenciosos, com a pele pendendo de seus corpos e os olhos vazios de choque. No meio desse horror, a imagem mental de sua família em Nagasaki tornou-se sua única âncora de sanidade. Ele não podia morrer ali. Ele precisava ser o pai e o marido que eles esperavam. Essa motivação deu-lhe forças para arrastar os pés por entre os destroços. Antes de continuarmos essa jornada de sobrevivência quase inacreditável, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo este relato de resiliência humana. Yamaguchi seguiu em direção ao rio Ota, buscando uma rota de saída. A visão era angustiante. As águas estavam cobertas de corpos flutuantes que haviam mergulhado em uma tentativa desesperada de aliviar o calor das queimaduras. Ele atravessou a correnteza com o coração batendo forte, ignorando a exaustão que ameaçava paralisar seus membros. Cada passo em direção à estação de trem era uma batalha contra o desespero e o cheiro acre de destruição que impregnava o ar carregado de poeira radioativa. Com uma persistência que desafiava a lógica, ele alcançou a estação ferroviária. O local era um caos absoluto.
mas Yamaguchi conseguiu embarcar no último trem que partia rumo a Nagasaki. Ao se sentar no chão do vagão superlotado, envolto em bandagens improvisadas, ele suspirou com um resquício de alívio. Ele acreditava estar fugindo do inferno, deixando para trás a cidade que havia sido apagada do mapa. Mal sabia ele que estava viajando em direção ao seu próprio lar, sem suspeitar que o destino estava apenas começando seu jogo mais cruel e que a luz de Hiroshima voltaria a encontrá-lo em apenas 3 dias. O desembarque na estação de Nagasaki, no dia 8 de agosto de 1945, não teve o tom de celebração ou o alívio que Tsutomu Yamaguchi tanto imaginara durante os meses de distância. Ele era agora um espectro. Uma figura dantesca, envolta em camadas espessas de bandagens brancas, que já começavam a amarelar com o fluido das feridas e o sangue seco. Ao caminhar pelas ruas familiares, sentia-se um estrangeiro em sua própria terra, um viajante que trouxera consigo o cheiro da morte. O contraste entre a tranquilidade de Nagasaki e o cenário de aniquilação total que deixara em Hiroshima era quase insuportável para sua mente traumatizada. Os médicos que o atenderam inicialmente na cidade ficaram paralisados de horror. Eles nunca tinham visto queimaduras daquela natureza, profundas e extensas, que pareciam ter cozinhado a carne de dentro para fora. Yamaguchi, no entanto, mal reagia à dor física, pois sua alma ainda estava presa na vala de Hiroshima, vendo o céu se desfazer em pedaços. Quando ele finalmente cruzou a soleira de sua casa, o silêncio foi absoluto e cortante. Sua esposa, ao vê-lo entrar, soltou um arquejo de puro terror antes de reconhecer, sob o rosto inchado e as ataduras, os olhos do homem que amava. Foi um reencontro banhado em lágrimas silenciosas e um toque cauteloso, pois qualquer pressão mínima sobre sua pele era uma agonia elétrica. Ele a abraçou com a força desesperada de quem se agarra à única coisa real em um mundo que se tornou ilusório, enquanto tentava, em palavras desconexas e roucas, explicar que Hiroshima não existia mais. Ela ouvia com uma mistura de ceticismo e pavor. Como poderia uma única bomba apagar uma metrópole inteira do mapa? Para ela, o marido falava a língua dos delírios, possuído por uma febre que distorcia a realidade física. Naquela noite, Yamaguchi dormiu o sono pesado dos exaustos, sem saber que o relógio do destino continuava a tiquear de forma implacável sobre sua cabeça. Na manhã seguinte, 9 de agosto, o senso de responsabilidade profissional de Yamaguchi falou mais alto que seu esgotamento. Apesar das súplicas de sua família para que permanecesse em repouso, ele trocou as bandagens com esforço, vestiu seu traje de trabalho e partiu para o escritório da Mitsubishi Heavy Industries. Ele sentia que precisava reportar a perda dos projetos e, acima de tudo, alertar seus superiores sobre o novo tipo de perigo que agora pairava nos céus do Japão. Ao entrar na sala de seu superior, o ambiente era de uma normalidade quase ofensiva. Telefones tocavam, burocratas organizavam pilhas de papéis e o aroma suave de chá preenchia o ar. O chefe de Yamaguchi o recebeu com uma curiosidade fria, olhando para o engenheiro ferido como se ele fosse um soldado que tivesse abandonado seu posto sem autorização. A discussão que se seguiu foi o ápice da ironia trágica. Yamaguchi descreveu com detalhes técnicos a luz ofuscante, o calor insustentável que derretia o aço e a onda de choque que varreu prédios de concreto como se fossem feitos de palha. O superior, entretanto, balançou a cabeça com um sorriso descrente e desdenhoso. Você é um engenheiro naval de prestígio, Tsutomu, disse ele com um tom paternalista e autoritário. Sua mente deve ter exagerado os fatos devido ao trauma. Uma única bomba destruindo uma cidade inteira? Isso desafia todas as leis da física e da estratégia militar. Você está claramente sendo vítima de histeria. Yamaguchi abriu a boca para contestar. Para jurar pela vida de seus antepassados que o que vira ele era a mais pura e cruel realidade, mas as palavras nunca chegaram a sair.
No exato instante em que ele tentava romper o ceticismo daquela sala, o horizonte de Nagasaki foi subitamente devorado por um brilho familiar e pavoroso. O mesmo clarão azul esbranquiçado, mais forte que qualquer luz natural, inundou a janela do escritório, apagando as sombras. O tempo pareceu congelar. O rosto do superior transformou-se em uma máscara de horror absoluto em questão de milésimos de segundo. A janela de vidro do escritório não apenas quebrou, ela implodiu em milhões de agulhas letais. Yamaguchi, cujo instinto já estava tragicamente treinado, atirou-se ao chão no momento do flash, mas a força da explosão em Nagasaki foi sentida com uma violência renovada. O prédio inteiro rangeu como um animal ferido, e o teto desabou parcialmente, enquanto o calor infernal invadia a sala, queimando novamente as feridas que mal haviam começado a fechar. Quando a poeira radioativa e o entulho finalmente assentaram, Yamaguchi se viu enterrado sob destroços, o zumbido nos ouvidos agora absoluto e eterno, né? Ele se arrastou para fora das ruínas, vendo o segundo cogumelo atômico subir sobre sua própria cidade natal, né? O pesadelo matemático havia se repetido, mas desta vez o pavor era pessoal. Enquanto ele olhava para o local onde deveria estar sua casa, um frio intenso percorreu sua espinha. Ele sobrevivera novamente, mas temia que desta vez a chama atômica tivesse levado consigo tudo o que ele chamava de lar. Yamaguchi emergiu das ruínas do escritório da Mitsubishi como um homem que já conhecia o fim do mundo. Seus pulmões, já castigados pelo ar sulfuroso de Hiroshima, agora lutavam contra uma poeira sufocante e ocre que transformara o meio-dia de Nagasaki em uma noite artificial e densa. Ele não parou para lamentar a ironia cruel do destino, ou para verificar o estado de seu superior, cujo ceticismo fora vaporizado em um milissegundo de luz inconcebível. Sua mente estava fixada em um único objetivo: encontrar sua esposa e seu filho pequeno. Com as bandagens de Hiroshima agora enegrecidas e desfeitas pela nova onda de calor, ele correu pelas ruas, ignorando os protestos lancinantes de sua pele queimada e cruzando cenários que pareciam extraídos de um pesadelo recorrente. Onde antes havia vida e cotidiano, restavam apenas labirintos de fogo e o choro abafado de uma cidade ferida. O cenário era uma repetição macabra, um déjà-vu de horror que desafiava a própria sanidade humana. Ao chegar ao local onde sua casa deveria estar, Yamaguchi encontrou apenas um amontoado de madeira carbonizada e telhas pulverizadas. O desespero ameaçou consumir o que restava de sua resistência, mas o milagre que parecia matematicamente impossível aconteceu. Sua esposa e filho não estavam em casa no momento preciso do impacto. Por um capricho divino ou do acaso, eles haviam saído minutos antes para buscar medicamentos e bandagens extras para tratar justamente as feridas que Tsutomu trouxera de Hiroshima 3 dias antes. O que era uma marca de tragédia e sofrimento tornou-se, ironicamente, o instrumento de sua salvação. O reencontro entre as ruínas foi um momento de fragilidade absoluta, onde o abraço se deu sob a queda da temida chuva negra, gotas pesadas e radioativas que manchavam a terra. Naquele instante, no epicentro da dor, ele compreendeu que sua sobrevivência tinha um propósito que ele ainda não conseguia mensurar plenamente. Os anos e décadas que se seguiram foram uma batalha silenciosa e agoniante contra as sombras deixadas pelo átomo. A radiação, esse inimigo invisível que ele agora carregava no sangue, começou a cobrar seu preço de forma impiedosa. Yamaguchi assistiu ao seu corpo definhar. Seu cabelo caía em tufos, enfrentou períodos de febres altas e uma letargia que parecia drenar sua vitalidade. Ele perdeu permanentemente a audição de um de seus ouvidos, um silêncio constante que o lembrava diariamente do estrondo que mudou o mundo. Durante muito tempo, ele guardou sua história no recôndito mais profundo de sua consciência, tentando reconstruir uma vida normal na engenharia naval, como se fosse possível
ignorar que ele era a prova viva de dois apocalipses nucleares. Contudo, o silêncio acabou por dar lugar a um propósito inabalável. Yamaguchi percebeu que sua sobrevivência improvável não era uma mera coincidência estatística, mas um mandato moral para a posteridade. Ele assumiu sua identidade como Hibakusha e tornou-se um dos críticos mais eloquentes contra a proliferação de armas nucleares. Através de poemas tocantes e de suas memórias, ele deu voz aos que foram silenciados para sempre naquelas manhãs de agosto. Em uma jornada de redenção, ele viajou para Nova York, onde, diante da Assembleia Geral das Nações Unidas, sua voz firme ecoou como uma advertência profética para as novas gerações. Ele não falava como uma vítima resignada, mas como uma sentinela do futuro, alertando a humanidade sobre sua própria e terrível capacidade de autodestruição tecnológica. Em 2009, o governo japonês finalmente lhe concedeu o reconhecimento oficial como o Niju Hibakusha, a única pessoa certificada como sobrevivente oficial de ambos os bombardeios atômicos. Mesmo debilitado por um câncer de estômago avançado, ele manteve uma clareza de espírito invejável, recebendo cineastas e documentaristas para garantir que o horror que presenciou nunca fosse esquecido pela história. Tsutomu Yamaguchi partiu em 4 de janeiro de 2010, aos 93 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma jornada física monumental, mas o início de um legado que transcende fronteiras e gerações. Ele provou que a resiliência do espírito humano pode superar até a força destrutiva mais devastadora já criada. Yamaguchi não viveu para ser apenas uma estatística ou uma curiosidade histórica. Ele viveu para ser a consciência de um século que flertou com o abismo total. Sua trajetória nos ensina que, mesmo sob o peso de 2 cogumelos atômicos, a dignidade e a busca pela paz podem florescer entre as cinzas. Ele foi a última testemunha viva de um erro catastrófico que o mundo jamais deve se permitir repetir. Sua luz agora brilha não como uma explosão de ódio, mas como uma chama eterna de esperança, memória e um apelo silencioso pela preservação da vida na Terra.